E aí pessoal, tudo bem com vocês? Então hoje a gente vai fazer a nossa aula sobre volume, né? Volume e medidas de capacidade, ok? Foi a aula que faltou, né? A última aula de geometria, beleza? E eu quero começar com vocês a aula de hoje falando sobre alguns sólidos específicos que caem sempre na prova do Colégio Militar, que vão cair com certeza na tua prova. Galera, o primeiro sólido que com certeza vai cair na tua prova é o cubo. O que seria um cubo, galera? Então assim, ó, primeiro, tá? Um cubo é um sólido geométrico. O que é um sólido? Um sólido geométrico é algo que eu consigo ter um volume, né? Então eu tenho três dimensões no sólido geométrico. Eu tenho a largura, tenho o comprimento e tenho a profundidade ou então a altura, beleza? Então aqui, ó, no sólido geométrico chamado cubo, é esse aqui. Vamos botar o nome dele aqui. Então este é o cubo, tá? O cubo, ele é um sólido que é caracterizado, né, por ter as três dimensões iguais, ou seja, as três arestas dele, né, todas as arestas dele têm o mesmo valor. Mas o que é uma aresta? Antes de te mostrar isso, então, te mostrar a característica principal do cubo, eu vou te mostrar quais são as características desses sólidos aqui. O que eles têm de aresta, vértice e face, beleza? Então olha aqui, ó. Vamos começar com a aresta, pessoal. A aresta são os tracinhos que a gente faz aqui, ó, cada um deles, né, quando a gente vai desenhar um cubo ou desenhar um paralelepípedo. Então isso daqui são as arestas, isso que eu estou pintando aqui, tá vendo? Isso aí são as arestas. Se tu for contar, né, o total de arestas do cubo, olha aqui, a gente vai contar todas, contando todas. Nós temos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, tem essa daqui que eu não pintei, 6, né? 7, 8, 9, 10, 11, 12 arestas, beleza? Então as arestas são esses tracinhos aqui que a gente desenha, né? Para poder montar o cubo, beleza? Isso aqui, então, eu vou pintar todas agora, né? Não vou pintar todas, pintei essas aqui já tá bom, né? São as arestas, ok? O que mais além das arestas, pessoal? Além da aresta, nós temos também os vértices, tá? E o que seria o vértice? O vértice é onde as arestas se encontram, né? São as pontas do cubo. Então deixa eu te mostrar aqui onde é que nós temos vértices, ó. Aqui temos um encontro de arestas, então tem um vértice aqui, tá vendo? Aqui tem um outro encontro de arestas, tem outro vértice aqui. Aqui atrás, ó, também temos um outro encontro de arestas, um vértice, mais um vértice aqui, mais um aqui, outro aqui, aqui e aqui, beleza? Então, percebam que tem 8 vértices no cubo, tá? Isso é importante, beleza? Saber o que é vértice e o que é aresta. Além do vértice e da aresta, nós temos um terceiro elemento aqui que são as faces, tá? Então, a face é o lado do teu cubo. Olha aqui, ó. Deixa eu pintar. Vou pintar uma face inteira aqui, tá? Então, lá, vamos lá. Vou pintar toda ela de vermelho. Eu poderia pintar a face da frente aqui, né? Que seria toda essa parte aqui, ok? Mas eu vou pintar a lateral. Vou pintar a face lateral, olha só. Isso aqui é a face, né? Então assim, ó. Imagina que o cubo é como se fosse um dado, né? Um dadinho de jogo, ok? O dado, ele tem o quê? Ele tem 6 faces, ele é numerado de 1 a 6. Cada um daqueles números ali representa uma face no dado, né? Então, isso aqui são as faces. Aqui nós temos outra face, se eu quisesse pintar. Ó, tem outra face em cima, tem outra aqui, tem a de baixo, as laterais, a de trás lá que não está aparecendo, ok? Então, esses são os principais elementos dos nossos sólidos geométricos, tá? A aresta, o vértice e a face, beleza, pessoal? Então, aqui, ó, no Colégio Militar, a gente não vai trabalhar com outro sólido, né? Pelo menos não vamos calcular o volume, tá? De outro sólido que não seja um cubo ou um paralelepípedo, ok? O que seria o paralelepípedo? O paralelepípedo é como se fosse o cubo. Aqui, ó, ele tem uma base que geralmente é um quadrado ou é um retângulo, né? As faces dele geralmente ou são quadrados ou são retângulos, tá? E a característica do cubo é que ele não tem todas as arestas iguais, tá? Não, desculpa, o paralelepípedo, né? O cubo sim, o cubo tem todas as arestas iguais. Então aqui, ó, o cubo, a gente vai dizer que ele tem todas as arestas iguais. Essa é a característica
principal de um cubo. E o paralelepípedo não, né? O paralelepípedo pode ter as 3 arestas diferentes se ele quiser, tá? Se a gente quiser, na verdade, né? Se quem fizer a questão quiser. Então, olha aqui, ó. Eu tenho aqui uma aresta, né? Esse é o paralelepípedo. Eu tenho outra aresta aqui. E aqui eu tenho uma terceira aresta, que geralmente o pessoal chama de altura, né? Mas isso depende de como é que ele está colocado, de como está colocado esse paralelepípedo aqui, tranquilo? O paralelepípedo também tem, além de aresta, ele também tem a face. Eu vou pintar uma face dele aqui. Olha só, temos uma face aqui do paralelepípedo, tá? E ele também tem os vértices, né? Ele também tem as pontas aqui, que são as junções das arestas, né? Onde as arestas se encontram, tá vendo? Então, o cubo e o paralelepípedo, pessoal, são muito parecidos. O que diferencia um do outro? No cubo, todas as arestas têm o mesmo valor. A largura, o comprimento e a altura do cubo, todos esses têm o mesmo valor. E aqui no paralelepípedo não, ok? No paralelepípedo eles podem ter valores diferentes, ok? Pode ser valores iguais, né? 2 valores iguais? Pode. Por exemplo, eu posso ter esse paralelepípedo aqui, onde a base dele é um quadrado. Então eu teria esse valor aqui dessa aresta igual a essa, mas a altura diferente. E isso caracterizaria ele como um paralelepípedo e não como um cubo, beleza? Então, primeira parte aqui era isso, né, galera? Eu quero mostrar agora para vocês como é que a gente faz para calcular o volume, né? O volume tanto do cubo quanto do paralelepípedo. A gente vai calcular o volume tanto do cubo quanto do paralelepípedo da mesma maneira, multiplicando as 3 dimensões, tá? Então aqui, para calcular o volume, vou botar aqui, ó, volume, nós vamos multiplicar a largura, então a largura, vezes o comprimento, vezes a altura. Ok, pessoal? Então, quando a gente multiplica, né, largura por comprimento por altura, a gente vai encontrar o volume do cubo ou então do paralelepípedo. A forma de fazer é a mesma. Vou repetir para vocês. A única diferença é que, no caso de um cubo, tanto a largura quanto o comprimento quanto a altura valem todos a mesma coisa. E no caso de um paralelepípedo, eles têm valores, né? Eles podem ter valores diferentes, ok? O que a gente tem que cuidar muito, pessoal, na hora de fazer o cálculo do volume? A gente precisa cuidar para que todas as dimensões estejam na mesma unidade de medida. Então, se a largura estiver em centímetros, eu preciso que o comprimento e a altura também estejam em centímetros. Se estiver em metro, eu preciso que os outros também estejam em metro. Se eu for multiplicar as dimensões e elas estiverem em unidades de medida diferentes, vai dar errado com certeza. Então, assim, ó, a gente tem 2 opções aqui. Eu vou apagar esse desenho aqui desse paralelepípedo, tá? E quero mostrar uma coisa para vocês. Nós temos 2 opções. Então, primeiro, ou a gente passa, né? Ou a gente transforma as unidades de medida antes de calcular, se for preciso, tá? Ou a gente transforma depois de calcular. Eu quero mostrar uma coisa para vocês. Então, vamos começar no quilômetro aqui, né? Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro, milímetro. Essas são as unidades de medida possíveis, tá, pessoal? Então, olha só, se a gente quiser passar antes, o que eu aconselho para vocês, né, é transformar antes de calcular o volume, a gente simplesmente vai usar essa tabela do comprimento aqui, tranquilamente, ó. Por exemplo, se eu quiser passar do metro para o centímetro, eu vou andar 1, 2 casas para a direita. Se eu quiser ir do centímetro para o metro, a mesma coisa, só que para a esquerda, tudo aquilo que vocês já sabem, tá? Porém, galera, olha só, se eu quiser passar de volume, né, unidade de volume, converter as unidades depois de calcular o volume, então eu preciso verificar, né, que eu tenho isso aqui como quilômetro cúbico, hectômetro cúbico, decâmetro cúbico, metro cúbico, decímetro cúbico, centímetro cúbico e milímetro cúbico. Da onde que vem esse número 3 aqui que a gente chama de cúbico, pessoal? Esse número 3 indica que a gente está multiplicando 3 dimensões e por isso seria um volume, ok? Então, esse número 3 que aparece em cima da unidade de medida nos indica que aquilo é o cálculo de um volume, ok? De uma medida de capacidade, tá bom? E assim, ó, se a gente precisar passar, né, alguma unidade de medida aqui, a gente vai ter que andar de 3 em 3 casas.
lembrem que lá quando a gente media a unidade de comprimento, a gente caminhava de uma em uma casa. Quando a gente começou a medir áreas, a gente caminhava de duas em duas casas, porque eram duas dimensões. E agora que a gente vai começar a medir volume, a gente vai caminhar de 3 em 3 casas. Então, por exemplo, se eu quiser passar do metro para o centímetro, vou dar um exemplo para vocês, tá? 2 metros cúbicos, tá? Eu quero passar 2 metros cúbicos aqui, ó, para centímetro cúbico. Como é que eu faço? Então, vou botar aqui, ó. Eu quero passar isso para centímetro cúbico. Bom, então a gente vai verificar onde é que nós estamos e para onde nós queremos ir, né? E a gente vai verificar o seguinte, olha aqui, ó. 3 casas mais 3 casas vai dar 6 casas. Então percebam que a cada pulinho que eu dou de uma unidade para outra, a minha vírgula precisa caminhar 3 casas, tá bom? Não é mais 2 casas como era na área, não é mais uma casa como era no comprimento, ok? Então lá vamos nós, a gente vai passar 2 metros cúbicos, onde é que está a vírgula do 2, ela está aqui, para centímetro cúbico. Percebam que a gente vai ter que caminhar 6 casas para a direita. Como eu não tenho números para andar para cá, eu vou colocar 6 zeros, ó. 3, 6 zeros. E agora eu consigo fazer minha vírgula caminhar para cá, 3 casas, e para cá, 3 casas também. Olha onde é que ela vai parar. Ela vai parar exatamente aqui, né, do lado desse zero. Vai ficar o seguinte, ó, 2 milhões, né, vírgula, centímetros cúbicos, ok? E aí, galera, vem o que eu falo para você sempre. É muito mais fácil a gente transformar antes de calcular o volume do que depois. Se a gente for transformar depois, a nossa vírgula vai andar muitas casas para lá. Então agora a gente vai ver alguns exemplos, né, de como é que calcula volume e como é que faz as transformações necessárias. Vamos lá.